Olá, boa noite, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Estamos numa série para o lançamento do nosso livro Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade. Ontem tivemos a primeira live, hoje é o nosso segundo dia e teremos amanhã também. Porque no dia 23 de abril nós teremos o nosso lançamento aqui, daí com a participação de todas as coautoras que tiverem a disponibilidade de participar. Então ontem tivemos aí algumas coautoras que puderam participar aqui pelo chat. Aí a Érica também entrou aqui, participou ao vivo com a gente, né? E aí hoje vamos ter também outras mulheres que estarão participando conosco, tá? Seja bem-vinda, Lili. Aqui para mim tá normal. Veja certinho aí se não é o seu microfone. Deixa eu só confirmar aqui, mas aqui para mim tá um pouquinho mais aqui. Deixa eu confirmar aqui para ver se tá tudo ok. Tá? Então hoje, vê se aí você tá me ouvindo agora. Então hoje nós teremos aqui as participantes de hoje, as coautoras, né, do livro Mulheres Transformadas. Vou até colocar aqui nos comentários, né, que é o nosso pré-lançamento, nossa live de pré-lançamento. Deixa eu fixar aqui. Seja bem-vinda, Sheila querida. Vê se você está me ouvindo bem, tá? Eu dei uma aumentada aqui no som. Então hoje nós teremos os seguintes capítulos. Ontem, inclusive, falei um pouquinho do meu capítulo. Hoje eu não vou falar, porque hoje tem mais participantes, né? Então hoje nós temos aí o capítulo da Josiane Eiroff Teixeira, né? Que é o Amor que Mereço. Da Sheila Medeiros, né? Quando Eu Me Disse Sim. Teremos também aí a Miriam Silfer, né? Que é Florescendo com Propósito. A Essência Feminina do Lar. E também a Maria Flores, acredito que ela vai entrar também, que é o Retorno à Beleza da Feminilidade, tá? Sejam bem-vindas, Sheila, querida, Miriam. Vou ver aqui já quem quer entrar comigo aqui, tá? Só vou falar rapidamente aqui sobre o nosso livro. É um livro que nós preparamos aí durante 1 ano e 6 meses, tá? E ele tem esse título que traz o tema da feminilidade. Nós temos aí como prefacista, né, a Ana Lucchini, que foi a minha mentora lá no ano de 2023. Nós tivemos aí 1 ano de mentoria com ela e participamos de muitas coisas, de vários movimentos, que ela estava ali no início, né? Hoje ela está no movimento da França, tá? Então também tem o livro dela, tem também um outro livro que ela fez também conosco, que somos alunas, né? Seja bem-vinda, Érica querida, que participou aqui comigo ontem também. Então é um livro de coautoria onde tem 12 mulheres, sendo que são 11 capítulos, porque temos 2 irmãs que fizeram um capítulo. Tá? Então são 12 mulheres mais 11 capítulos, tá? Então é um livro que está aí já no processo de finalização. Então se você que já está participando dessa live, já tem curiosidade de querer saber um pouquinho mais, podem estar nos chamando, também pode estar reservando o livro de vocês, até porque nessa semana de pré-lançamento nós temos aí, né, essa oferta especial, que é o valor do livro do pré-lançamento, tá? Então a gente vai fazer um valor especial, ao final eu comento novamente sobre isso, tá? E já vou ver quem está aqui com a gente para poder chamar, se vocês conseguirem também me chamar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui chamar. Se acaso a Josi aparecer aqui e também a Maria Flores, a gente chama também, tá? Conforme vocês forem entrando, vou recebendo vocês e vou pedir para que vocês também se apresentem e também já comecem aí a falar um pouquinho do capítulo de vocês. Seja bem-vinda, Sheila, querida, maravilhosa. Né? Ela também é uma aluna maravilhosa também que participou aí do movimento da Ana Lucchini, fez também ali várias participações, também participou do livro e também está no meu outro livro, Mulheres Transformadas pela Escrita, né? Juntamente com a Miriam também, e também a Érica que estava participando ontem. Seja bem-vinda, querida, maravilhosa. Já vou passar a palavra para vocês, tá? Então é muita alegria de poder participar novamente de mais um projeto. Estamos aí concluindo, inclusive o nosso lançamento que vai ser no dia 23, né, de abril, é porque é uma data marcante por conta do Dia Mundial do Livro. Então, né, na outra vez a gente marcou, foi, acho que, se não me engano, o Dia Nacional do Livro. Então a gente sempre vai marcar em datas especiais, né, para que a gente consiga aí sempre lembrar desse lançamento, né? É um lançamento online. Nós pretendemos com certeza fazer um lançamento presencial. Já estou aqui estruturando aqui com meu esposo aqui para a gente juntar os 3 projetos, né? Se vocês conseguirem, a gente vai fazer esse movimento. Eu estou também aqui na minha cidade participando de alguns movimentos com empreendedoras. Então nós vamos conseguir com certeza fazer esse movimento um pouquinho maior, tá? A Sheila falou que não estava me vendo, eu estava vendo ela. Só que o que acontece? Quando a gente coloca mais de uma pessoa, às vezes na live acontece, né? Alguns probleminhas assim. Eu consigo ver, mas vocês talvez não me vê, né? Você tá conseguindo me ver, Miriam, querida? Tô conseguindo te Ah, ver. ótimo. Da outra vez também, eu fiquei
não vendo ninguém, mas o pessoal estava me vendo. Depois eu assisti e vi que realmente estava aparecendo. Sim, porque depois fica gravado e aparece realmente. Ó, eu chamei novamente a Sheila, mas você pode já começar se apresentando, seja muito bem-vinda, né? Se apresente, fale de onde você é e depois você pode também fazer aí um gancho sobre o seu capítulo também, que está maravilhoso, cheio de ferramentas aí para a mulher que vai estar lendo, vai ser transformada nesse livro também. Boa noite, pessoal. Eu sou Miriam Silfer, sou paulista, mas moro na Ilha do Amor, São Luís do Maranhão. Esse é o segundo projeto que eu participo com a Dani, aqui junto com ela, com a Sheila e com outras. O primeiro que nós participamos foi esse, né? Isso. Transformadas, Mulheres Transformadas pela Escrita 2, né? O projeto 2. E agora nós estamos no projeto 3, Mulheres Transformadas a Beleza da Feminidade. Esse projeto ele demandou um pouco mais de tempo, né, para nós concluirmos e fecharmos ele. E enquanto eu escrevia meu capítulo para esse projeto maravilhoso, também escrevi um outro livro, né, um livro autoral meu. Aproveitar para fazer, né, Risos Sagrados, que vai trazer a alegria e a graça da jornada feminina, já linkando com o nosso livro que fala sobre a beleza da feminidade. Então, como nós, mulheres, podemos florescer, né, a beleza que há em nós dentro dos nossos lares sem nos sobrecarregarmos. Nós precisamos viver uma vida em equilíbrio com todas as demandas que temos. Nós conseguimos sim ter equilíbrio em todas as áreas quando nós paramos de dar muito foco numa coisa só. E o meu capítulo eu falo para nós florescermos. Você consegue florescer dentro do seu lar sem esquecer que você é mulher, esposa e mãe. O que acontece muitas vezes conosco? Nós damos foco só em uma área, só em um. Não, eu vou agora interpretar a mãe e é só mãe, esquece que é esposa, que é mulher. Quando não, ou é só mulher e esquece que é mãe e que é esposa. Então nós precisamos ter equilíbrio, né? Você é mulher, precisa se cuidar. Cuidar faz bem para sua autoestima. Eu aprendi isso, coloco em prática até em casa. Precisa estar bem arrumada, viu? Nem que seja para passar assim uma base, um batom, uma roupa e um salto, para você se sentir bem consigo mesma. Essa faz parte do seu autocuidado. É você mostrar para você mesma que você vale a pena, que você é importante para você. Porque se você não perceber ou não fazer, não mostrar que você é importante para si mesma, os outros à sua volta não vão enxergar isso. Você só vai refletir, os outros só vão ver o que você está refletindo. E aí, conforme você... Não que devemos focar somente na beleza externa, tá? Mas quando você se arruma, você se olha no espelho e fala assim, nossa, estou bem hoje. Mesmo que você não esteja bem, amada, sorria, porque o sorriso transforma a sua vida, transforma a vida das pessoas à sua volta. Outra coisa aqui é que nós mulheres esquecemos que nós somos o termostato dentro dos nossos lares. Conforme você acorda, você vai ditar como é que vai ser o humor da sua família. O dia que você acordar de mau humor, você pode ver que todo mundo da sua casa vai acordar daquele jeito. E o dia que você acorda radiante, a sua casa fica leve. Você traz aquela harmonia dentro do lar, porque você é o termostato. O termostato faz o quê? Ele muda a temperatura do ambiente. Ele não se equipara ao ambiente, mas ele muda. Então, que nós sejamos essas mulheres ativadas, segundo o original de Deus, que muda o ambiente dentro do lar. Não seja uma mulher ranzinza, uma mulher que fica sempre com a cara fechada. Sorria, mulher, sorria. Deus nos fez para sermos vida e florescermos dentro dos nossos lares. E dentro do meu capítulo eu trago isso. Agora eu passo para Daniele aí, as demais meninas. Sheila, é um prazer revê-la. Um beijo, Miriam. Tão bom ver você. É a gente sempre alinhada nos Igualmente. nossos capítulos, viu? Verdade. Maravilhosa. Sheila, você tá conseguindo ver a gente Eu agora? só estou conseguindo ver a Miriam, mas está tudo certo. Se vocês estiverem me Viu? vendo, tudo bem. E está aparecendo normal aqui, tá? Então, Eu tô seja te muito vendo, eu tô te bem-vinda, vendo. querida. Se apresente, fale um pouquinho do seu capítulo também. Depois a gente vai fazer alguns comentários também. Tá maravilhoso o seu capítulo. Todos eles, né?
estão ali encaixando uma parte. É uma pecinha de quebra-cabeça em cada capítulo, né? Então, ali a Miriam colocou, nossa, tá maravilhoso. Então, assim, aí você colocou também, você deu aquela desabafada ali no seu capítulo, né, Sheila? E trouxe ali temas muito importantes que a gente precisa estar atento também. Então, fique à vontade para você falar um pouquinho do seu capítulo também. Boa noite, mulheres. Boa noite a todo mundo que vai assistir essa live. É sempre um prazer, Dani, participar das suas coautorias. É um presente, na verdade. Cada coautoria que eu participei, a gente traz um pouquinho da nossa vivência e o que isso repercute na nossa vida, né? Eu sou médica, minha formação é em clínica médica, eu sou mãe atípica de uma criança que tem síndrome de Dravet e uma epilepsia refratária, que cursa com autismo, e também esposa, mulher. E é difícil a gente planejar essa rotina e manter essa rotina seguindo, vamos dizer assim, o cronograma. A minha maternidade, a minha profissão, ela é bem dinâmica e termina que esse planejamento precisa ter uma flexibilidade maior do que das outras pessoas. E isso, às vezes, gerava um desconforto, uma angústia na minha saúde e na minha dinâmica de tentar dar o meu melhor. E nesse capítulo, que é quando eu me disse sim, é exatamente sobre isso, eu compartilhar como foi que eu reorganizei a minha vida através do meu reencontro comigo, né? Da minha essência, da minha feminilidade, do meu valor dentro de cada papel que eu exerço e exatamente demonstrar para as pessoas que muitas vezes a gente tenta realizar o nosso fazer, muitas vezes, não com a nossa marca, e muitas vezes isso pode confundir o nosso viver e o nosso ser. Então eu trago isso no meu capítulo, que é exatamente a gente viver em coerência com os nossos princípios e nossos valores, e a gente está alinhado com esses princípios e esses valores, para que a gente possa dar o nosso melhor em cada papel nosso. E aí eu exemplifico que muitas vezes a gente, vivendo nesse mundo tão agitado, tão veloz, a gente viver na contramão desse mundo, às vezes gera ou tem a impressão que a gente está sozinha, mas na verdade nós não estamos. E a gente caminhar com mulheres que têm esses valores, que têm esses princípios, faz toda a diferença na nossa vida. Então, estar participando dessas coautorias, onde assim, nós temos esses mesmos princípios, e estar em grupos e em ambientes onde a gente restaura e ressignifica e reafirma isso em nós, que quem nós somos tem um valor genuíno no nosso ser, faz toda a diferença na nossa vida, porque a nossa vida precisa ter um sentido, e na nossa saúde, ou seja, você exercitar a sua saúde espiritual, a sua saúde mental e a sua saúde física, ela tem que estar em coerência com o que você é. Não para agradar o outro, não para satisfazer alguém próximo a você, mas exatamente ser quem você é. E a partir disso aí você consegue realizar a sua rotina com mais leveza, dando beleza a essa rotina, que muitas vezes ela é desafiadora, porque temos vários papéis, mas que ela traz um sentido, e esse sentido, na nossa feminilidade, ele bota a gente num lugar de paz. E é mais ou menos sobre isso que eu converso no meu capítulo. É isso mesmo. O meu capítulo também fala de lar, né? Então, é isso, Miriam, a leveza e a beleza na nossa vida. Porque muitas vezes, né, nessa nossa rotina, que se a gente deixar entrar muito na rotina, a gente vai deixar de perceber coisas simples, né? Simples do dia a dia que a gente podia ter colocado em prática, né? Colocar ali o nosso toque, a nossa leveza, a nossa beleza, né? Então, esse livro está trazendo muito isso, né? Eu estou chamando aqui a Josi, acho que ela não está conseguindo entrar, mas vou continuar chamando, tá? Se acaso ela entrar também, já puxo pro capítulo dela. E escrever esse livro demorou um pouquinho mais, e eu fui ali bem sensível, esperando essas mulheres aparecerem, né? Até agora no final a Maria Flores também entrou com a gente e trouxe um capítulo que me deixou super emocionada. Quando eu comecei ali a fazer a revisão, eu já me senti assim tocada, né, por cada linha que ela escreveu. Então faltava de fato ali o complemento dela também, achei bem legal.
até porque ela está participando bastante aí do movimento da Ana Lucchini, ela também faz parte da associação, né, do movimento da Ana, então trouxe também essa pitada que faltava também ali, né? Eu acredito que poderia ter mais mulheres nesse projeto, mas como eu falava ontem, se a gente está ali esperando, as mulheres que eram para estar no livro estão, né? Então, e cada uma tem o seu tempo também, e a gente precisa de respeitar isso. A escrita traz isso pra gente, né? Tem coisas que no momento você quer escrever, mas no outro você já não quer. Então é preciso de aproveitar aquele momento, né? Trazer algum assunto à tona, aquilo que a gente está vivendo, né? Hoje nós tivemos aí uma mentoria, né, Miriam, já de manhãzinha. É puxado, né? Porque às vezes a gente teve uma rotina também durante o dia, e aí acordar bem de manhãzinha e estar pronta ali, de prontidão, para a gente poder aprender, né? Elevar a nossa espiritualidade, aprender pontos que a gente não tinha observado, percepções que a outra pessoa trouxe para nós. Então é bem interessante trabalhar com a escrita. Então a gente trabalha com a escrita, a gente aprende com a escrita e a gente também tem essa possibilidade de ensinar através da escrita com o que a gente traz nos capítulos. Então a Miriam também tem muitos livros, né, Miriam? Eu vi que você tem vários lá. Eu falei, meu Deus, que bênção. E com certeza está saindo mais aí, né, do forno. Então é isso. Quando a gente tem o primeiro livro, o segundo vem, o terceiro, e surge uma oportunidade, e você entra numa mentoria, às vezes sai algum e-book, a gente tem alguns e-books também na comunidade lá com a Luana Rocha. Então aí vai. E a gente é desafiada a trazer conteúdos que muitas vezes estavam ali dentro de nós, né? Talvez até ferindo a gente, né? E a gente vai, tira aquele conteúdo, e aquele conteúdo passa a ser um tratamento para nós e ajuda outra pessoa lá. Filhos literários nascendo, isso mesmo. Né? Então, deixa eu ver se a Josi não vai querer, não vai poder entrar aqui também. Vou chamar mais uma vez, tá? E aí eu queria ver com vocês, se vocês querem falar um pouquinho mais do capítulo, se vocês querem que eu leia um trechinho, né? Ontem eu fiz isso. Eu li um trechinho ali do começo só, né? Bem no comecinho mesmo que eu li. Ah, a Josi conseguiu entrar, maravilhosa. Vê se você tá me ouvindo bem, vendo. Tá dando pra ver todo mundo agora aqui. Encheu a telinha, né? Daí depois eu posso também fazer esse pequeno comentário, ler um trechinho, tá? Se vocês quiserem também fazer essa leitura, não sei se vocês estão aí com o capítulo aberto, né? Eu estou aqui com as telinhas abertas aqui. Seja bem-vinda, Josi querida. Fique à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho do seu capítulo também, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Consegue me ouvir? Vocês Sim, tá dando ouvindo bem. Eu, infelizmente, não tô conseguindo te enxergar, que não tá te aparecendo. Não Uhum, tá E aparecendo às pra vezes mim. acontece isso mesmo. Normal, né? Mas vamos tocando assim. Tá. Então, eu sou Josiane, né? Eu sou terapeuta. Trabalho já há alguns anos, né? Como terapeuta. Amo o que eu faço, me descobri nisso, nessa área, né, de desenvolver, ajudar as pessoas a se curarem, a melhorarem emocionalmente, né? E, enfim, sou de Joinville, Santa Catarina. Eu acho que eu costumo falar, né, a internet, ela une propósitos e aproxima, né? Aproxima as pessoas, né? Quem diria que a gente ia estar, né, em outra circunstância, né, sem a internet, né? Poderíamos estar aí todas juntas. Então, eu falo um pouquinho do meu capítulo, como que vocês Isso, estão pode tocando aí. fazer algum comentário como que foi o seu processo de escrita, né? O que você trouxe no seu capítulo. Pode fazer não precisa contar tudo, porque tem muita coisa ali, mas faz alguns comentários, né? E você pode trazer alguns trechinhos também e falar como foi esse processo para você, né? Como que você trabalhou também você aí a escrita nesse tempo também. Então, o meu processo foi lento, né? Como tu já comentou, de algumas pessoas, né, que acabaram desistindo. Inclusive, era para eu ter participado do último, né, Dani? E aí eu acabei desistindo, né? Aham, esse mesmo. Aí eu acabei desistindo e, enfim, não tive coragem. Tantas coisas assim que passam na cabeça da gente, né? Achando que não tem tanta importância, né? Coisas desse tipo. E aí a Dani sempre ali encorajando, convidando e acabei aceitando. Então, dessa vez tomei coragem e acabei escrevendo, né, o meu capítulo. E
nele eu falo um pouco, faço um breve resumo, né? Um pouco da minha infância, como foi a minha trajetória, o meu processo de cura também, né? Através daquilo que eu proporciono, né, para as minhas clientes, mas quando eu entrei nesse mercado, né, foi assim despretensioso porque eu fui em busca da minha cura, né, algo para mim, né, para mim me melhorar, ser uma pessoa melhor, né, para mim mesma, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, né. E então, só que aí eu acabei me apaixonando, né? Então, e aí no livro, né, no capítulo, eu falo um pouco, né, dessa minha trajetória, como que eu alcancei, né? E eu foco também um pouco no comportamento, como a influência do nosso primeiro lar, né, da nossa primeira família, nossos pais, né, o ambiente ele nos molda e eles, né, a gente é direcionado pelas pessoas que estão ali, né, os adultos que estão ali, os nossos cuidadores que estão ali ao nosso redor. Então, e dependendo de como é, né, esse molde que nós acabamos recebendo, né, a gente vai para a vida, então, com vários comportamentos, né? Muita coisa boa, mas também alguns prejuízos, né? E, e aí eu falo um pouquinho ali, né, de como isso acaba depois, né, influenciando na nossa vida adulta, nos nossos comportamentos, né, nos nossos relacionamentos, né, com familiares, com cônjuge, com amigos, né, com filhos, como esse primeiro molde ele nos traz para a vida, né, ele nos prepara, né. Então é isso, resumindo, né. E aí é interessante que todos os nossos capítulos eles têm ferramentas, né? Alguns têm exercícios, alguns têm ali autoavaliação, alguns têm algumas reflexões, né? Então tá bem interessante. Seja bem-vinda quem está entrando aqui, Joaquim. E a Iris também é uma participante aqui. Amanhã, com a graça de Deus, também vai estar aqui com a gente. A irmã da Érica, Paniágua também é uma participante também da coautoria, tá? Então seja muito bem-vinda vocês que estão entrando aqui, tá? E agora eu quero fazer um breve comentáriozinho aqui dos capítulos, se vocês me permitirem. A Miriam, você quer fazer ou quer que eu possa fazer uma leiturinha rápida? Eu vou abrir aqui para a gente poder fazer, tá? Vou fazer o da Sheila primeiro, que ela acabou saindo, porque eu não sei se ela teve alguma urgência lá, tá? A gente comentou que talvez ela ia sair mesmo, né? Por causa do filho dela, tá? Então fiquem tranquilos. Eu vou ver se ela vai voltar aqui, para a gente pelo menos fazer um fechamento, mas se não voltar, ela conseguiu participar também, tá? Então é bem complicado a gente poder ter que sair, né? Ontem precisei sair de repente aqui também da live, né? Aconteceu imprevisto aqui, mas deu tudo certo depois. Ó, o comecinho aqui do capítulo da Sheila, né? Que é quando eu me disse sim, né? Então, olha só, ela precisou ter um momento para dizer sim para ela. A gente vive, né? A gente que é mulher, nessa nossa loucura de correria da vida, muitas vezes a gente começa a falar sempre sim pro outro e não sim pra gente, né? Então, até mesmo aquela dificuldade de falar não, né? Vai aceitando tudo e fica na correria. Então, aqui também, essa frase também pode resumir algo assim pra gente, né? E ela colocou assim, vou ler só um trechinho, tá? Ter coragem de ir no contrafluxo da maré é um ato de ousadia. E aqui vou abrir o coração e contar algo que vem transformando a minha vida e saúde. Então, durante todo o percurso do capítulo dela, vai falar sobre isso, né? Como que eu posso ter saúde se eu estou muitas vezes ali na correria, se eu estou fazendo coisas muitas vezes que eu não consigo me dedicar totalmente a isso. Então, eu preciso, de fato, dar aquela pequena parada, observar, né? Então, é interessante até que o capítulo da Josi também traz muito essa questão, né? Como que eu estava no movimento de aceleramento, de correria, de muita coisa, eu precisei parar, né? Inclusive, você traz muito sobre o amor próprio, né, Josi? Então tá bem legal também. Só vou ler esse trechinho, tá? Porque se a gente começar a ler muito, fica muito longo. O da Josi também, vou ler aqui o da Miriam, né? O trechinho. Florescendo com propósito, a essência feminina no lar. A feminilidade de uma mulher de valor é como um jardim que floresce em diferentes estações, cada uma trazendo seu próprio conjunto aos desafios e bênçãos. Entender os ciclos da vida é fundamental para viver com propósito, graça e resiliência. O valor de uma mulher não é determinado por padrões humanos,
mas pelo amor e pelo propósito que Deus tem para ela. Olha que lindo. Hoje falamos de propósito de manhã, né? Cada mulher é preciosa aos olhos de Deus, criada com um propósito específico e digna de seu amor incondicional. Quantas vezes nós fugimos do nosso propósito porque nós nos perdemos na nossa essência feminina, né? Aqui a Alice também, seja bem-vinda, Alice, também uma coautora que vai participar amanhã com a gente também. Vou ler agora um trechinho da Josi. O amor que mereço. Olha só como os capítulos se conectam. Daqui ela vai falar, né, um comentáriozinho no começo, né? Na infância eu sempre me comportei como um menino, né? Gostava de subir em árvores, empinar pipas, jogar bola e ficava empolgada para contar para meu pai quando fazia gol nos meninos. Até você dá uma risada ali no começo, né? E é interessante aqui que você traz muito nessa questão da infância, coisas que muitas vezes a gente, que nem você falou na questão de padrão, né? A gente faz coisas ali sem saber muitas vezes por que a gente está fazendo, né? Então a gente tem assim, recebe a nossa educação dos nossos pais e muitas vezes nós vamos fazendo coisas sem perceber, né? Poxa vida, Isso, né? só Eu repetindo, vou, né? vou Repetindo tudo que nós aprendemos, né? isso, repetindo o que a gente aprendeu. Tá, então aqui os três, né? E tem o da Maria Flores também. Deixa eu ver se ela não tá aqui na live também pra gente chamar ela. Ainda não, tá? Mas vou ler também um trechinho dela. O retorno à beleza da feminilidade. O capítulo da Maria Flores. Vivemos dias tão acelerados que muitas vezes só percebemos que estamos vivendo no automático quando o corpo cansa. A mente se sobrecarrega e o coração silencia. São compromissos, metas, tarefas. Uma lista infinita de obrigações. Olha só. E no meio de tudo isso, nós mulheres fomos nos tornando verdadeiras heroínas do cotidiano. Damos conta de tudo e de todos, menos de nós mesmas. Olha que forte, né? Olha como os capítulos se conectam. É óbvio que eu peguei só o comecinho, mas se a gente continuar lendo aí, pegar um trechinho de uma, trechinho de outra, a gente vai ver que todo mundo está se conectando mesmo, né? Então, por isso que nós nos encontramos nesse livro, Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade, para que nós ativássemos a nossa feminilidade e também pudéssemos ensinar outras mulheres a fazer isso, para elas poderem voltar à essência delas. E inclusive a Maria, ela puxa também lá no meio do capítulo, e ela faz assim, para nós fazermos um encontro com nós mesmas. Olha que interessante. Nós precisamos ter o nosso encontro com nós mesmos, né? Porque senão a gente vai só fazer coisas para fora e esquecer do lado de dentro. Deixa eu ver aqui a Érica, ela está solicitando para entrar. Eu vou deixar porque... Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui para a gente chamar. Se a Érica também quiser entrar. A Érica também fala sobre a beleza, né? Ela também traz essa questão aí ela é representante da Mary Kay, né? Então ela deixa as mulheres mais belas, né, Érica? Seja bem-vinda, querida. Boa Se você noite. quiser fazer algum comentário também aí, ela participou com a gente ontem, né? Também seja muito bem-vinda. Eu falei que quem tivesse disponível também pudesse entrar, pode entrar e pode falar também. Seja muito bem-vinda, querida. Isso mesmo, Miriam, de volta Boa noite. à essência. Seja bem-vinda. Se apresente aí para nós também, para esse pessoal que está aqui assistindo a gente hoje e também prestigiando aí nossa live de pré-lançamento. Querida, seja bem-vinda. Você está me ouvindo, Érica? Será que a Érica está me ouvindo? Eu travei para vocês ou não? Só dá um alô para mim aí. Não, né? Você está me ouvindo, Érica? Eu acho que ela não está me vendo. Mas vou falar um pouquinho da Érica também. A Érica, ontem a gente falou também do capítulo dela, né? Que é Raízes de Amor. A feminilidade e resiliência no campo. Tá me ouvindo, Érica? Eu acho que não. Não, ela acabou tá me ouvindo, de né? falar que não tá ouvindo. Tá ouvindo? Ai. Você quer sair e voltar? Sai de novo e volta pra ver. Então, o capítulo dela tá bem legal também, porque ela faz uma memória, né? A Selma, né? Que é a mãe dela, né? Em memória. E ela traz muitos detalhes riquíssimos, inclusive, do campo. A hora que eu vi que ela falou que ia falar sobre um capítulo sobre a feminilidade no campo, eu falei, meu Deus, que diferente. Ela precisa de fazer um livro, inclusive, puxando aí, né, mais esse capítulo, porque tá maravilhoso. Inclusive, a gente precisou diminuir o capítulo, porque tinha bastante conteúdo, né, mas não perdeu a essência do capítulo. Seja bem-vinda, Luana maravilhosa, a nossa mentora de escritores aí, né, a gente tá aí na comunidade dela, participando a cada 15 dias aí, de manhã, e é só as corajosas que participam mesmo, né, Miriam? A Miriam, a Maria Flores.
sempre estamos lá participando, porque nós precisamos, de fato, buscar mais conhecimento, aprender mais, melhorar nossa escrita, trazer a nossa essência ali, né? Inclusive, hoje a gente comentou sobre isso, né? Que muitas pessoas, elas escrevem, mas elas não precisam ser experts totalmente na escrita. Sempre vai ter pessoas, né, que nós aqui que estamos aqui, fazemos esse trabalho de melhorar a escrita, trazer muito mais riqueza aí para o texto, melhorar, né? Fazer com que o leitor, a partir que ele leia o texto, ele seja receptivo para o leitor. Então é bem bacana. E Érica, você está me ouvindo agora? Boa noite a todas, Boa boa noite a noite. todos que estão chegando. Agora eu estou ouvindo. Eu ouvi aos pouquinhos, assim, meio repicado, e paralisou o vídeo uma hora. Mas foi bom que eu voltei. Então, Saí e voltei, fique à ficou vontade para se legal. apresentar também e falar um pouquinho sobre o seu capítulo também. Eu sou Érica Paniagua, também sou mentora de escritores, né? Mentora de livros. E estou nesse capítulo com vocês, mais uma vez com a Dani, né, participando aí desse livro maravilhoso que ela teve aí, deu essa oportunidade para nós todas, né? E é uma bênção, gente. Para mim foi muito importante o tema, trazer aí o tema feminilidade no campo, né? Assim, raiz. Então, ontem a gente ficou conversando bastante tempo, né, Dani? E foi bem gostoso, assim, entender que a gente às vezes está ali limitado com algumas páginas, mas o quanto a gente tem dentro de nós para assim, tirar de dentro do coração, né? Trazer para fora, assim, essa essência, o que a gente já passou, experienciou na vida, que a gente pode ensinar para o próximo, né? Ajudar o próximo. Como é bom. E eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Parabéns a cada autor aí, de cada capítulo. E eu convidei minha irmã, então ficou bem assim, ficou emocionante, sabe? Assim, minha irmã me lembrar de algumas coisas, contar coisas que às vezes eu nem sabia. Fiquei muito feliz. E vai ter que sair um livro daí, né, Érica? Um Nossa, livro de você com ela, né? tem um livro solo aí, ou em coautoria com ela, de verdade, gente. É muita riqueza mesmo, né? Algo que é interessante também na coautoria, por exemplo, todos os capítulos têm a possibilidade de se tornar um livro, né? Olha para você ver, ó, Justamente. o retorno à beleza da feminidade. O seu, né? Raízes de amor, feminidade e resiliência no campo. Pode ser um título de um livro. Imagina quanta coisa a gente pode abordar, né? Eu Então, pensei em palestra, né? palestra. Uma mentoria junto com mulheres, né, que já passaram por luto ou por diversos aí bloqueios na vida, traumas, né, desafios. Às vezes não é só sofrimento que a gente traz também, mas às vezes tem tantas coisas bonitas, né, que ali uma pessoa deixa de morar na cidade, vai morar no sítio porque casou, né? No meu caso, isso. E aí a minha mãe falava assim, não é porque você vai morar lá na roça que você vai ficar de qualquer jeito. Então eu lembro disso, o jeitinho dela falar, né? Não é assim ficar de qualquer jeito, só com roupa, ou, né, me cuidar total. Não é só isso, né? É sobre comportamento, sobre, né, os cuidados com a gente mesmo, com as pessoas. Então, assim, ela ensinou bastante. Olha lá, já E, estou curiosa, aguardando a oportunidade de receber o livro. Eu também, gente. Veja a hora. e tudo isso que você falou, a Miriam falou também, né? Nós somos referência, né? Porque se a gente tá mal, Cada capítulo, tá de gente. qualquer jeito, as crianças ali, o marido, tá todo mundo vendo, né? E fica aquela coisa, nossa, é isso aqui que é, né? Então, é bem interessante. É desafiador para algumas mulheres, eu entendo, mas precisa de se trazer mais esse assunto à tona, a gente precisa trabalhar isso, né? É aos pouquinhos mesmo, né? Algumas pessoas têm dificuldade com uma coisa, com outra, mas precisa de ter conteúdos assim. Então, acredito que esse livro é um dos primeiros que a gente vai ter, com certeza, muito mais livros voltados para esse tema. Né? O próximo a gente vai falar sobre comunicação. Então, ele vai envolver todo tipo de comunicação. Né? Quantas pessoas têm trava para se comunicar? Eu tinha. Não parece, mas eu tinha. Né? Eu não conseguia falar. Ainda estou desenvolvendo a minha fala, para você ter uma noção. Né? Mas, assim, a cada live a gente se desafia. A cada movimento que a gente se propõe a fazer, a gente se desafia.
Eu fiz recentemente uma palestra presencial. Foi poucas pessoas, mas eu fiz. Eu fui lá e fiz, eu marquei, fiz tudo, né? Inclusive veio uma das coautoras que participou também. Ela veio para me conhecer. Por isso que eu comentei com vocês, para a gente poder fazer talvez essa possibilidade de um presencial. Né? Eu estou aqui na cidade de Cesareulândia, é o estado de São Paulo. Então, para quem estiver perto, aí fica mais fácil. Já para quem estiver um pouquinho mais longe, fica um pouco mais desafiador. Seria interessante mais ali, né, para o final do ano, mais para o meio do ano, talvez outubro, né, uma data aí que dá tempo de todo mundo se programar, talvez. Mas é uma possibilidade, né, de a gente marcar talvez até um outro lugar, né. Aqui na minha cidade tem um local, né, que a gente consegue, mas a gente pode fazer também, pode ser talvez num lugar, uma pizzaria, talvez, um lugar assim que, né, mais aconchegante também dá para fazer, né. Aqui tem lugares grandes também que dá para fazer. Não precisa ser exatamente um local específico. Aqui tem um lugar só para isso, né? Para palestras, para treinamentos. Então, cabe 216 pessoas. Dá para fazer. Então, é bem legal também, né? Mas a gente precisa de programar e reunir para fazer. Daí seria as 3 turmas, né? Dos 3 projetos, né? Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui, né? O último livro lançado por vocês foi Meu Companheiro na UTI, acompanhando minha filha numa cirurgia cardíaca. Meu Deus, que depoimento. Foi muito bom. Já dei também de presente, foi muito especial. Olha isso, gente. É disso que nós estamos falando. Forte, né? Forte. A gente fica até assim, né? Meu Deus, é muito forte. Então o livro, ele faz essa companhia, né? A gente pode tirar esse insight aqui. O livro, ele é o nosso companheiro. Muitas vezes a gente tá ali sozinho e tal. Hoje em dia as pessoas ficam muito com o celular na mão, né? Mas elas perdem a oportunidade de se capacitar, de formar, de encontrar nas linhas do livro uma oportunidade de mudança de vida, de transformação. Né? Então o livro, vocês quando... Quem não entende... A Josi vai ser o primeiro livro, né, físico, né? Você tem e-books já, né? A hora que chegar na sua mão vai ser uma outra experiência. Meu Deus, como vai ser forte. É um encontro, né, Miriam? É um encontro ali no seu texto, de outras mulheres que escreveram. É muito forte. E quando você se depara com pessoas que querem também escrever... Nossa, esses dias a gente estava num evento de empreendedoras e eu levei um livro. A gente fez um sorteio lá. E aí a moça que ganhou o livro, ela tinha acabado de comprar um curso de escrita criativa. Impressionante, né? Olha como as coisas se conectam. E ela estava ali com produtos da Mary Kay. Na hora eu lembrei da Érica. E eu estava com a maquiagem da Mary Kay. Eu falei, olha como conecta, né? E foi muito interessante, sabe? A gente poder ali estar no meio de mulheres que também têm propósito, que estão buscando, né? Melhorar a sua carreira, estão buscando vender algum produto, estão se capacitando também, porque ali nós estamos com uma advogada, né, passando conhecimentos, né, sobre empresas, sobre como você abriu o seu primeiro negócio. Então foi muito interessante. E a gente foi só percebendo os sinais de Deus. E eu fui até lá, fui ali orando, rezando para que Deus conectasse as pessoas certas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então hoje estamos aqui. Inclusive tinha uma lá também, uma outra participante também que está aqui, também sempre me acompanhando, que também tinha um livro, olha que interessante, um livro de coautoria, né, que ela fez lá, acho que, se eu não me engano, em 2020 o livro. Então a gente se conectou também. Então é muito importante de sair da nossa casa muitas vezes e ir, né, ao encontro dessas mulheres, levar o nosso livro, e o livro vai conectar, com certeza, né? Só de você falar que escreveu e tem um livro, já é diferente, né, Miriam? Já é diferente. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão tendo mais oportunidade de escrever livros e ter os seus projetos aí na mão, né? Porque antigamente não tinha, às vezes precisava de ter muita avaliação do seu texto para poder, de fato, uma editora, né, tradicional aceitar e, de fato, publicar. Hoje, não. Hoje nós temos muitas possibilidades. E o livro, de fato, vai ser um destravar da nossa vida, né? Sejam bem-vindos os que estão entrando aqui. Nós estamos no pré-lançamento do nosso livro, Mulheres Transformadas à Beleza da Feminilidade. E vamos já finalizando. E quero convidar vocês para o nosso... Amanhã temos o terceira live. E no dia 23 será o nosso lançamento. Vamos fazer novamente aqui, trazer todas as coautoras. Vamos fazer comentários também, trazer alguns spoilers e também... E ver aí quem estiver já querendo o livro, já encomenda, aproveita na oferta de pré-lançamento. Com todas as coautoras que estão aqui, tá? Você que está vindo do público da Miriam, da Josi aí, da Érica, chama elas urgente aí, já vê certinho o que vocês querem, já encomenda para dar de presente também, tá?
para 2, 3, 4 pessoas, não é verdade, Miriam? Já aproveita aí o mês das mães, inclusive nós estamos nos preparando para os mês das mães, né? E também aí para vocês darem de presente, com certeza, tá? Porque um livro, ele é assim. O livro a gente precisa de dar, né? Porque se a gente emprestar, ele não volta, né, Miriam? A gente não volta. Então a gente tem que dar. Porque o nosso livro não tem como emprestar, porque ele tem ferramentas para você escrever ali dentro. E ao final dele, nós temos um espaço, eu posso até mostrar, esse aqui foi o nosso segundo projeto, né? Mulheres Transformadas pela Escrita, até iluminou meu rosto aqui o livro. E no final, nós temos um espaço para você escrever a sua história. Então não tem como você emprestar, olha só. No final tem espaço aqui para você colocar a foto, a sua biografia e também o seu texto, tá? Então nesse outro também vai ter e todos os outros. O primeiro não teve, né? Que foi o Mulheres Transformadas para Reinar. Temos 15 mulheres, né, nesse aqui. Mulheres Transformadas para Reinar, né? Foi o começo, né? Histórias conectadas por um movimento. Nosso grupo Mulheres Transformadas já te convida a entrar lá. Temos o link na bio para você participar. Nós estamos, por enquanto, mandando lá as lives do nosso lançamento, mas nós fazemos lá desafios, enviamos várias coisas lá, tá? Vamos abrir uma mentoria também para ajudar mais mulheres e quem sabe essas mulheres que vão estar lá também participem desses nossos projetos e também se inspirem a fazer seus projetos e também ter seus livros solos, tá? Porque no movimento da escrita, quando nós estamos fazendo os livros, escrevendo o nosso capítulo, nós temos essa vontade de escrever um livro solo, né? Colocar tudo que a gente tem aí de dentro para fora. E aí estar, de fato, entre as páginas do livro e chegar a uma publicação e você conseguir, de fato, enviar essa mensagem. Porque esse livro é uma embalagem, é a embalagem da sua mensagem. E é só a primeira, né? Muitos livros virão. Com certeza a Josi, a partir que ela pegar o livro na mão, ela vai ter convite de outros livros, de participações até de prefácio, né, para você ter o seu nome na capa do livro, tá? Então é interessante, a gente vai aí moldando essas histórias e percebendo, né, que a Miriam foi através desse primeiro que me conectei com você, Dani, através da Ed, isso mesmo, da Lília. A Lília também participou nesse primeiro com a gente. Tá vendo? Então, assim, a maioria das coautoras são por indicação. A maioria. Foram poucas que eu corri atrás. Assim, elas me procuram, muitas me procuram. E aí eu vou ali conversando, vou alinhando o nosso coração ao coração delas e percebo muitas que às vezes não querem, às vezes colocam alguma pendência no meio, né? E eu vou tranquila, eu coloco na mão de Deus, se for para ser, vai ser, se não for, vai ser na próxima, talvez, né? Então, é assim que funciona. A gente não vai forçar ninguém a escrever, porque a escrita é um processo, tem um tempo, você passa pela transformação. Então, nós precisamos ter essa delicadeza de perceber o tempo da pessoa, né? Talvez alguém que me chamou agora nesse projeto que nós estamos desenvolvendo agora, finalizando, venha no próximo. Talvez ainda não seja, né? Às vezes o tema não conectou, né, Miriam? Né, Érica e Josi? Às vezes o tema também não conectou, né? Porque para falar de feminilidade, você precisa de estar buscando a feminilidade, senão você não vai ter noção do que falar e vai ficar confuso mesmo, né? O que é isso, né? E a gente percebe que o mundo hoje está pregando muito aquele empoderamento. E a feminilidade não tem nada a ver com isso, né? A feminilidade ela vem de dentro, da nossa essência. O empoderamento está no lado de fora, é o que todo mundo vê, a gente enxerga assim, mas por dentro deve estar terrível, a gente não vê. Mas a Existe uma essência é o que de confusão, fato... né? Isso Existe uma mesmo. confusão muito grande, uma distorção sobre esse assunto, né? As mulheres, infelizmente, muitas, a maioria, né? A maioria tem essa visão distorcida, né? Desse empoderamento que é pregado aí fora, né? Que é meio que até pressionado, né? Uma sociedade até que meio que pressiona as mulheres. Não é de agora, né? Claro, que já vem de muitas décadas aí atrás, né? Mas que bom que eu vejo hoje que muitas mulheres estão se levantando, inclusive no livro mesmo, né? Várias falam um pouquinho sobre isso, se levantando e se posicionando diferente, mostrando um outro lado do ser feminino, né? Não do que é falado hoje, né? Abertamente, assim, né? Isso é muito interessante, porque traz esclarecimento para as mulheres, né? E aí eu vejo assim que fica uma disputa, né? Uma disputa
quem manda mais, né? Mulheres ou homens, né? É bem No meu isso, uma caso, competição Nada injusta, a ver com né? isso, no meu caso, né? eu fui perdendo, assim, eu percebi que eu estava assim meio forte, parece que eu estava forte para tudo, assim, provendo tudo porque eu fiquei viúva. E aí eu Uhum. tomei posse de tudo, assim, mas assim, parece que foi um automático, não foi porque eu quis, né? Falei, não, agora eu Mas vou mas decidir aí é ser diferente, o pai né? da É diferente porque aí tu se colocou, tu se viu responsável por muita coisa. É justamente. diferente. Mas tem muitas mulheres que têm o seu marido e agem dessa forma, querendo matar tudo no peito, né? Não se deixando ser conduzida pelo masculino, né? Pelo seu marido, enfim, qualquer que seja a figura ali masculina. As mulheres têm dificuldade. E claro que isso tudo tem muito a ver também com a história, né? A trajetória de cada pessoa, né? Eu fui uma dessas mulheres, por exemplo, e eu falo um pouquinho, eu não falo bem detalhado e nem é, focando muito nisso, né? Mas foi o meu caso também. Eu era essa mulher também que eu fazia tudo sozinha e dava conta e matava tudo no peito. Eu tive que desaprender, aprender a ser mulher, aprender a ser feminina, né? Como a, as primeiras frases, né, do meu capítulo é que eu era igual um molequinho, né? Gostava de jogar futebol e estava sempre no meio dos meninos e era assim. Então eu tive que aprender a ser feminina, aprender a ser mulher. Ó, aqui a Lília falou pra gente: parabéns, meninas, continuem, as histórias reverberam longe. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, amiga da Sheila Medeiros, amando o projeto de vocês. Quem sabe um dia faço parte também, desejando, tá vendo? É assim que começa. Precisa de ter esse desejo, esse start, né? Esse pontapé mesmo. Depois você vai aí vendo nossas lives, participando do nosso lançamento, e você vai percebendo, se você estiver no seu momento, é aquele momento. Teve projetos que eu recebi um dia antes do parto. O que eu fiz? Vou falar do meu parto. Já vê? É a fase. Falei do meu parto, que foi o segundo, né? Que foi. Daí eu falo parto natural exponencial, que foi muito rápido. Falei em detalhes como foi e ali como Deus agiu, como foi a presença de Deus naquele momento, né? Inclusive um livro junto com a Érica, né, Érica? Tá Mulheres aqui, Além do Tempo. Ficou tá muito aqui. chique aquele livro. Então, assim, existem fases da nossa vida, Isso. né? A feminilidade, ela é isso, é esse mesmo. A feminilidade, ela não é tão simples, mas ela é possível, né? Só que nós precisamos dar essa pausa. Por exemplo, quando a gente está gestante, nós ficamos sensíveis. Nós precisamos de aproveitar esse momento. Eu aproveitei muito, né? O segundo Se livro, cura, né? Mulheres Transformadas pela Escrita, eu estava gestante, eu estava ali. Quantas noites eu estava ali escrevendo, fazendo revisão, atendendo alunas. Então foi muito gostoso de fazer e levou 9 meses. Foi exatamente 9 meses para a gente poder tirar ele aí mesmo, fazer uma pura gestação. Então foi muito interessante, né? Teve anos que a gente lançou 3, 4 livros, né? Esse está sendo o primeiro desse ano, mas é assim mesmo, né? Então a gente vai continuar nos projetos, vamos continuar com outros movimentos, né? Participando de outras coisas também para alcançar essas mulheres. Não sabemos quem vai estar nos próximos projetos, mas Deus já sabe e já está enviando essas mulheres, né? Com a graça de Deus para a gente poder ajudar transbordar, né? Porque ele é uma série chamada Transbordo. Então, o que é a coautoria? É um livro com mais de uma pessoa, no caso aqui temos 12 mulheres com 11 capítulos, né? Porque tem a Érica com a irmã dela, a Iris, né? Estão em um único capítulo, transbordando o assunto ali da questão do campo e a feminilidade. Então, a coautoria é essa oportunidade de juntar histórias, né? Fica um projeto mais econômico, né? Você não vai estar investindo sozinha no projeto. A gente junta mulheres, não é só uma pessoa. Então, é mais fácil de você enviar a mensagem. São várias mulheres, cada uma nos seus estados respectivos, e lá mandando a mensagem, fazendo um movimento, levando num lugar que vocês frequentam aí, fazendo palestras. E aí o que acontece? Muitas mulheres são alcançadas, né? Você pode fazer aí um dia de um café especial, levar o seu livro.
Então você vai estar monetizando, né? Algumas vão estar aí promovendo mais projetos de escrita, escrevendo mais livros, né? Eu lembro que quando eu fiz o primeiro livro, Escritora Particular de Deus, eu falei, eu preciso ensinar isso aqui. Não vou ficar para mim. Daí começou essa jornada, né? De começar a ensinar, de começar a alcançar pessoas. Até então eu não sabia exatamente como ia ser. Logo veio o segundo, né, que foi um convite de participação de coautoria. Eu modelei, olha só, eu fiz uma modelagem e saiu Mulheres Transformadas para Reinar. E aí eu fui entrando em mentorias, veio outro livro, eu entrei em outras mentorias, participei também, e aí comecei essas organizações. Porque eu via que só fazendo o meu livro, eu não estava conseguindo ter aquele resultado de eu querer alcançar mais pessoas, né? E fazer esse movimento de transformação. Ainda lembro que tinha um outro nome no nosso grupo, a gente mudou, né? Colocou Mulheres Transformadas, e aí a gente puxa para o capítulo, para o título do livro, né? Então ficou muito interessante. E eu queria muito agradecer cada um de vocês que participaram, né? A Sheila também. Acredito que ela não conseguiu voltar, mas conseguiu participar aqui com a gente, deixou também a sua marca na live, né? E eu queria agradecer cada um de vocês, se vocês quiserem dar aí uma última palavrinha também, pra gente finalizar, tá? E a gente vai fazer o nosso print também. Eu não vou conseguir desativar os comentários, porque aqui não tem aquele botão de desativar. Sumiu aqui para vocês saberem que quando fica mais pessoas na live, alguns botões aqui ficam inativos, né? Então a gente não consegue fazer muitas coisas aqui. Mas se vocês quiserem aí dar uma última palavrinha, quiser fazer uma chamada também para o Instagram de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Ah, não tá conseguindo ligar o microfone? Nossa, o que será que aconteceu aqui? Tá bom. Se você quiser falar mais um pouquinho, Josi, quiser finalizar, a Érica também fique à vontade, tá? Aí a Miriam tá agradecendo também de ter participado com a gente, tá? Ou a gente pode fazer o print também, né? Deixa eu ver se a gente consegue fazer o print aqui já. Vamos fazer o print então pra gente não ter risco de alguém não sair e a gente ficar sem o print, né? Prontas aí? Sim. Aí, aqui foi. Deixa eu tirar só mais uma aqui. Teve uma vez que eu fui tirar um print, ficou tudo preto a tela aqui. Meu Deus, eu falei, agora apagou de vez, né? Mas acontece também, tá? Então, se vocês quiserem finalizar, a Érica quer falar mais alguma coisinha, a Josi. Só A Miriam tá com tem um agradecer, microfone Dani. desativado. Agradecer e falar para quem estiver aqui na live ou for assistir depois, tiver esse desejo no coração de escrever um livro, gente, aproveite a oportunidade. Ainda mais no próximo tema aí da Dani, já é sobre comunicação, né? Um tema maravilhoso. Acho que todas as pessoas precisam ter uma comunicação, né? Eu fiz curso de oratória e eu preciso fazer de novo, porque é sempre uma novidade, é sempre bom a gente estar aprendendo, crescendo, né, nessa forma de conseguir expressar melhor, né? Ter essa facilidade em conversar com as pessoas e passar o que a gente está aqui dentro do coração, assim, com leveza, né? Não com peso ou com dificuldade. Muito bom. E a forma de se comunicar, ou na escrita, ou na fala, ou, né, ligando para alguém, mas aí você vai conseguir escrever, porque tem várias formas, ferramentas para você conseguir escrever seu próprio livro, ou que seja primeiro aí uma coautoria. E, né, estar em grupos assim, como a gente tem essa força, né, essa vontade, e junto nós, uma ajuda a outra e fica fácil, né, assim, é um desafio bem gostoso, se torna algo importante na nossa vida e para vidas, né? Várias gerações aí. O legado, a mensagem de dentro para fora. Josi, se você quiser falar também, fica à vontade. Só agradecer, né? Agradecer o convite e é um prazer estar aqui com vocês, conhecer mais pessoas e também estender o convite a outras pessoas, né, que estão aqui ou que vão ver depois essa live, porque esse projeto, né, de coautoria, eu acho que é muito rico, fica um livro muito rico, né, porque as pessoas, tu falou bastante de conexão, né, Dani, e não tem coisa que gera mais conexão do que uma história verdadeira, né? E além, né,
num livro comum as pessoas vão encontrar uma história, né? Aliás, podem ter várias histórias, mas de uma só pessoa. E no livro de coautoria é riquíssimo, porque serão várias histórias, né? Impossível a pessoa adquirir um livro desse e ela não se identificar, pelo menos com uma pessoa, né? Com uma história que foi contada. E como tu mesma falou, as histórias, elas se entrelaçaram, né? Em algum ponto ou em outro, as histórias se entrelaçaram. Bem interessante isso. Foi realmente providência, né? Providência divina. É um prazer fazer parte desse projeto junto com todas vocês. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Inclusive, amanhã já faço a chamada para a nossa terceira live de pré-lançamento. Estaremos aqui também com algumas participantes, também para a gente finalizar. A irmã da Érica, né, Érica? Também vai estar aqui com a gente amanhã. E a Sueli também, não sei se ela vai conseguir participar, mas é uma aluna também lá do comecinho que me acompanha. Já está indo para o seu 5º livro também. Ela estava lá travada lá no começo da escrita. A gente foi com a proposta da coautoria e disparou. Tá indo pro seu 5º livro, surpreendente. Então, assim, que nem a Josi falou, eu vou estar lendo o livro e a cada capítulo é uma surpresa, né? Porque você terminou um capítulo, finalizou a história e já vem uma outra, você não sabe o que vai ter depois, né? E aí você abre o capítulo e se depara que talvez algo que vai conectar ali rapidamente. Então, nós temos aí 11 histórias, 11 oportunidades de conexão. Pode ser que ela leia o primeiro, não se conecta, o segundo não, o terceiro ela conectou. Ela já leu o livro, praticamente ali ela já foi transformada no terceiro. Né? Algumas vão passar por todos os capítulos e ser transformadas. Então é muito legal. Então eu quero agradecer muito vocês pela participação, pelo sim de vocês para estar nesse livro, porque sem vocês a gente não teria concluído esse livro, né? Porque existe uma quantidade mínima, né? Que eu gosto de trabalhar com 12. O primeiro foi com 15, a gente tem também essa possibilidade de chegar no 15 ou até mais. Mas 12 é o mínimo ali para dar uma quantidadezinha boa, né, pro livro. É um voluminho bom, né, que nem fica aqui, por exemplo, na hora da diagramação, ali para também ter a lombada. Então tem toda uma dinâmica, né? E a gente não enche de muitas folhas, por quê? Porque realmente vai ficando mais encarecido o livro, né, a quantidade, mas essa quantidade ali, esse que deu pra gente, deu 144 páginas. Acredito que esse agora vai dar por aí também nessa quantidade, tá? A Sheila que apareceu aqui também. Sheila, ela não consegui voltar, amores, mas feliz de fazer parte sobre saber que a nossa feminilidade é a chave para o encontro com o nosso ser, com a nossa saúde de amor. Isso mesmo. Eu não consegui tirar só fotinha aquela hora, tá, Sheila? Mas depois que eu voltar na gravação, eu consigo tirar uma fotinha. E aí a gente coloca lá também depois. Amanhã, inclusive, essa aula, essa live, né? Eu já tô falando aula, tá vendo? A gente dá toda semana aula. Essa live vai estar lá também no YouTube, tá bom? Vou colocar lá hoje. A de ontem, né, foi também estreia hoje às 14 horas. A gente sempre coloca porque tem pessoas que não têm Instagram. Então, vocês têm a possibilidade de compartilhar com mais pessoas, tá? E aí também já faço a chamada para o dia 23 para o nosso lançamento. Vocês também estarão aqui com a gente, as coautoras vão poder participar novamente. Tragam também alguns pontos a mais que vocês querem também elaborar aqui na live, tá bom? Então fiquem à vontade. E a gratidão a todos que estão aqui com a gente participando ainda. Estamos aqui com 9, 8 pessoas. Sejam muito bem-vindas também para acompanhar o nosso projeto, o nosso trabalho. Seguir também nós aqui no Instagram, né, os nossos trabalhos. Aqui a Miriam, a Érica, a Josi, a Sheila também, né, que estava aqui também com a gente anterior aqui, tá? Fiquem à vontade para vocês acompanhar os nossos trabalhos, tá? Então vão aí experimentando um pouquinho dessas pílulas. Inclusive estou soltando frases aí, vocês viram, né? Eu fiz dessa vez, o ano passado a gente não fez, ano retrasado não, no outro lançamento. Esse ano já foi uma novidade, colocar ali uns posts com algumas frases aí de dentro do capítulo, tá? Então ficou bem legal para a gente poder fazer essa dinâmica entre postagem de lives e também a do pré-lançamento, tá? Então até amanhã o próximo live. Vamos estar todas aqui também para a gente poder fechar. Todos que estão aqui nos acompanhando também vão lá visitar essas mulheres que elas estão vivendo esse processo aí de transformação e de mudança de vida através da nossa ativação de feminilidade, tá bom? Então, gratidão a todas vocês e fiquem com Deus. Até a próxima manhã que a gente tem mais aqui. E se Deus quiser, estaremos aqui para poder prestigiar mais uma vez aí essas mulheres maravilhosas. Eu sempre falo no grupo Mulheres Maravilhosas, porque nós somos, né?
maravilhosas, escolhidas por Deus, tá bom? Fiquem com Deus, Josi, Érica e Miriam e Sheila. Obrigada. Até amanhã, então. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.